Amém, glória a Deus. Quem tem Espírito, quem ouvir para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória, mais irmãos, está conosco nessa noite o evangelista Francisco Amâncio Sobrinho. Glória a Deus. A igreja vai receber o nome de Deus. Vamos dar uma fique de pé, vamos dar saudação para este servo do Senhor, que foi convidado para estar aqui. Vai ser convidado pelo Espírito Santo. Vamos dizer assim: seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E deixa Deus te usar na palavra. Mas irmãos, eu estava orando nessa tarde, pode ensinar. Eu estava orando nessa tarde e pedi a Deus que mandasse uma pessoa esta noite. Glória a Deus. Para trazer uma palavra. Ele veio aqui não porque me conhece. Eu acredito que Deus tem um propósito em uma palavra para nós. Glória a Deus. Vamos ouvir nosso evangelista, pastor, evangelista com toda a liberdade, trazendo a mensagem do Senhor. Glória a Jesus. Amados irmãos, queridas irmãs, a paz de Cristo Jesus. Amém. Ao mesmo tempo em que nós Glória a Deus. Aleluia. desejamos que a graça do nosso Deus seja derramada abundantemente sobre a sua igreja, Amém. porque é essa graça que, misturada com o azeite divino, Glória a Deus. faz os nossos corações arder na presença do nosso Deus, tendo a certeza e a convicção de que Ele está conosco aqui nesta noite. Amém. Dizer ao companheiro João Batista que é uma satisfação lhe visitar, bem como o ministério aqui local. Estamos visitando as cidades aqui do Vale do Piancó para pregar o Evangelho de Cristo, porque essa é a nossa missão: pregar o Evangelho libertador do Senhor Jesus. E coube hoje essa visita que já me deixa feliz Glória a Deus. em conhecer a igreja do Senhor Jesus Amém. aqui neste lugar. Eu desejo efetivamente que o poderoso de Jacó, Glória a Deus. o Deus eterno, possa suprir a sua necessidade nesta noite. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus. Só você e Deus sabe o que você precisa. É, meu Deus, usa teu vaso. Só Deus pode tornar o seu sonho realidade. Sim, meu Deus. Só o Deus Todo-Poderoso é quem pode te levar ao porto seguro. Sim, meu Deus. Eu estou falando isso Glória, glória, glória a Deus. porque é natural o ser humano confiar em A, B e C, É, meu Deus. quando de verdade somente o Eterno pode nos dar aquilo que precisamos. E que Deus te dê, que você volte para casa nessa noite com a resposta, aquela resposta urgente, porque tem coisa que pode esperar um pouquinho, mas tem coisa que não dá mais para esperar. Quem sabe você tem dito para Deus: Senhor, eu estou no meu limite,
Arranca, Senhor, essa dor. Resolve, Senhor, esta causa. Só você e Deus sabe a tua oração secreta, que você nem quer que ninguém escute mais a tua oração, porque ela tem se repetido, tem sido recorrente. Mas receba da parte de Deus a sua vitória. Eu quero também convidar os irmãos, principalmente os jovens aqui, muitos jovens na igreja, estavam falando com o reverendo, parabéns. Eu trabalhei muito com jovens na capital e os jovens gostam das mídias sociais. Eu também gosto. Tanto que tenho, se contar todas, são quase 20 páginas, Facebook, YouTube, enfim. Mas nós temos o canal no YouTube, Evangelista Francisco Amâncio. Tem também no Facebook, Evangelista Francisco Amâncio. No nosso canal do YouTube nós temos mais de 700 mensagens bíblicas para o seu enriquecimento espiritual. Então você acessa e nos acompanha. Aí não será necessário a gente vir de Aguiar, onde eu estou, para lhe visitar aqui, mas eu posso visitar na sua residência. Além do mais, nós temos o blog Comentários Positivos do Novo Testamento. Eu estou escrevendo um comentário expositivo do Novo Testamento. Já temos escrito de Romanos a Apocalipse e Atos até o capítulo 20. Então nesse blog você vai ler, são mais de 3.000 páginas já escritas para nós aprendermos o Evangelho do Senhor Jesus. Sem mais delonga, vamos para a palavra do nosso Deus. Apocalipse capítulo 1. Esse é um livro maravilhoso em que eu tenho aprendido muito. E depois desta pandemia, Deus me fez saber que precisamos pregar mais. Os pastores, evangelistas, pregadores, ensinadores precisam pregar mais sobre o Apocalipse. Por quê? Porque é a mensagem dos últimos dias. Depois desses eventos da atualidade, nós podemos aprender, irmãos e irmãs, que nós estamos nos últimos minutos que antecede o retorno glorioso do Senhor Jesus. Há uma necessidade urgente, premente, da igreja. E se você ler o versículo 1, que é a introdução, você vai aprender que a mensagem é para os servos de Jesus Cristo, a igreja de Cristo. Às vezes nós pregamos mais o Apocalipse para a evangelização dos descrentes, dos incrédulos. Mas na introdução deste livro nós aprendemos que a mensagem é para a igreja também, e principalmente. Então nós vamos ler o capítulo 1, versículo 6, 7 e 8, que diz assim para nós. Apocalipse capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é
e que era e que há de vir. Glória a Deus. Amados irmãos, queridas irmãs, Amém. no versículo de número 6, que nós temos lido aqui nesta noite, há promessas importantes da parte do Senhor Jesus para todos nós. Amém. Quando João escreveu Glória a Deus. este livro da Revelação, era um tempo, um momento muito difícil para a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque todos os demais apóstolos já haviam sido mortos em perseguições do império político de Roma, para destruir a igreja do Senhor Jesus. Porque o império imaginava, se nós matarmos as lideranças da igreja, consequentemente, o rebanho se dispersará e essa obra chegará ao seu fim. De forma que a igreja estava em um dos momentos mais difíceis da sua história. E nós aprendemos que Deus, ele revelou para João duas promessas muito importantes. É que todos aqueles que nascessem de novo, que fossem transformados pelo poder do Evangelho da libertação, se transformariam em reis e sacerdotes. Esta foi uma promessa antiga da parte de Deus para o seu povo Israel. Quando Deus resgatou os judeus da terra da servidão, o Egito, e implantou o seu povo em Canaã, a terra que manava leite e mel, sistematicamente Deus fez essa promessa para Israel, de transformar aquela nação em reis e sacerdotes. Mas a infidelidade daquele povo, daquela nação, fez com que, em parte, esta promessa não se cumprisse. Israel foi levado a dois cativeiros, o cativeiro assírio, 722, e o cativeiro babilônio, em 536. E na época em que o Senhor Jesus, ele apareceu no planeta Terra, a nação judaica, a nação de Israel, os hebreus, nem nação independente era. De forma que esta promessa teria que ser renovada. E hoje, quando nós olhamos Deus, Ele está reinando através da sua igreja. Às vezes a sociedade não dá o devido valor a cada um daqueles que são representantes do reino de Deus. Mas eu, por exemplo, já trabalhei com um deputado federal, um pastor. E na época tinha 72 deputados federais. E formou-se uma bancada evangélica em Brasília. E toda semana tinha cultos naquele recinto. Hoje Deus tem levantado prefeitos, vereadores, e em todas as partes, nas repartições, sempre Deus tem um representante, porque esta palavra tem que se cumprir. E o profeta Daniel, capítulo de número 7, versículo 27,
havia uma promessa de que Deus reinaria através do seu povo. Glória a Deus. Mas quando João, ele escreveu essas duas colocações, que Cristo, ele nos fez reis e sacerdotes, ele se encheu do Espírito Santo de Deus. E como é que você pode provar isso? Se você não estava presente lá, porque ele estava preso na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Certamente solitário. Mas a continuidade do versículo de número 6 nos faz saber que ele se alegrou, que ele sentiu a presença do Espírito Santo, que ele foi turbinado pelo poder de Deus. Sabe como? Quando ele diz: a ele toda a glória e todo o poder. Somente quando nós estamos cheios do Espírito Santo é que nós começamos a glorificar, a enaltecer o nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus, igreja amada. Sinta essa majestosa nesta noite. Ele está aqui. O mesmo que esteve com João na ilha de Patmos é o mesmo que está aqui conosco nesta noite. Mas o escritor, ele dá continuidade no versículo de número 7, quando diz: eis que vem com as nuvens. Eu tenho mais de 30 anos no caminho do Evangelho de Cristo. E passamos todo o Brasil e o mundo mais ou menos 6 meses de quarentena. Deus deu uma oportunidade a cada um de nós para profundas reflexões, encontro com Deus, encontro consigo mesmo, para nós pensar numa coisa, amada igreja, uma coisa mais importante. E que coisa mais importante é esta? É uma coisa que está para acontecer, que vai ser o maior fato da história da humanidade dos últimos dias. E qual é essa coisa, evangelista? É a volta eminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis que vem com as nuvens. Esta semana nós também temos um canal jornalístico, que eu também sou da imprensa, e eu fiz uma matéria porque me fizeram uma pergunta: quando será instalada a nova ordem mundial? E no meu comentário, que já é um outro canal do YouTube, você pode consultar, Conscientização Social e Política, e nós escrevemos que esta pandemia, porque há um movimento em todo o Brasil, de que após essa pandemia será instalada uma nova ordem mundial, e eu digo que não. A nova ordem mundial só vai acontecer depois da volta de Cristo Jesus. Sabe por quê, igreja? Porque na primeira vinda de Cristo mudou a história da humanidade, em antes e depois. Tem algum professor ou professora de história aqui? Não tem. Mas os estudiosos de história sabem o que eu estou falando. Antes e depois. Não vai ser diferente com esta vinda de Cristo. Vai ser um marco
barco, irmãos. E eu dizia para um companheiro de ministério por estes dias, Glória a Deus, aleluia. que Deus permitiu tudo isso para fazer uma limpeza É verdade, meu Deus. no meio do seu povo. É desse jeito mesmo, meu Deus. Eu estou hoje vendo aqui a igreja praticamente cheia aqui neste lugar, Glória a Deus. mas eu tenho andado, já visitei, são 17 cidades no Vale do Piancó. Depois da pandemia já fui em 11 delas. E estão esvaziadas as igrejas, companheiro. É verdade. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos sendo provados, Aleluia, eu creio. porque só quem vai subir, só quem vai participar do arrebatamento da igreja, são os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus está voltando. A nossa preocupação, o nosso pensamento não deve estar voltada para uma nova vacina do coronavírus. Não, senhor, não, senhora. É verdade, glória a Deus. Não vamos ficar preocupados se vai haver guerra de Brasil, Estados Unidos, Israel contra a China. Nada dessa preocupação. Não, senhor, não, senhora. A nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração deve estar focados na vinda do Senhor Jesus. Eis que vem com as nuvens. Aleluia. Quando nós consultamos Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11, nós aprendemos ali, igreja amada do Senhor Jesus, que ele foi subindo e uma nuvem o ocultou. Não foi mais visto. E os anjos que apareceram ali disseram para os seus discípulos: assim como vistes ir, ele há de vir. Cristo está voltando. Eu creio, aleluia, glória a Deus. Ponto. Ponto. Cristo está voltando. Ponto. Mas dando continuidade à leitura do texto aqui nesta noite, diz que todo olho o verá. Aí a partir de aí, irmãos, entra uma nova etapa. Por isso que os pregadores, ensinadores da palavra de Deus, dizem, afirmam, de que a vinda de Cristo se dará em duas etapas. A primeira etapa para buscar a sua igreja, que ele comprou com seu precioso sangue. Essa é a principal, que é para a igreja. Essa vinda é para a igreja. E quem é que vai ver? Somente aqueles que participarem do arrebatamento. O mundo não vai ver Cristo quando ele voltar para o arrebatamento. Não, senhor e não, senhora. É verdade, glória a Deus. Mas o texto está dizendo que todo olho o verá. Aí diz assim, até mesmo aqueles que o transpassaram. Aí diz o seguinte: e todas as tribos se lamentarão sobre ele, sim, amém. A partir do momento que diz que todo olho o verá, aí esta parte do Evangelho e do livro do Apocalipse está dizendo sobre a segunda etapa da vida de Cristo. Por quê? Porque após o arrebatamento vai entrar em cena um novo governo mundial, chamado o Anticristo. Imagine os irmãos, aqui num país chamado Brasil,
já morreram mais de 150 mil pessoas com esta pandemia. E houve um alvoroço terrível. Famílias choraram os seus entes queridos. Mas imagine, irmãos e irmãs, igreja do Senhor Jesus, que na volta de Cristo para arrebatar a sua igreja, milhões e bilhões e trilhões de pessoas desaparecerão deste mundo automaticamente. É verdade, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vai haver um caos mundial. E com esse caos surgirá a necessidade de se levantar uma liderança política mundial. Não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é na China. É uma liderança mundial. E se juntarão, se reunirão as principais lideranças políticas mundiais e elegerão um homem, um político, chamado o Anticristo, para reinar sobre este mundo. Mas nós não vamos estar aqui. Aleluia. Nós vamos participar do arrebatamento da igreja. Crente, lembra do que eu vou lhe dizer aqui agora. Focaliza o teu sentido na volta de Cristo, que é o principal. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo nome de Jesus. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Aí sim, com o governo do anticristo, aí sim será implantada uma nova ordem mundial. E durante 7 anos o anticristo reinará sobre este mundo. Meu Deus. Mas durante 3 anos e meio, ele enganará todas as nações, É verdade. todos os governantes, inclusive Israel. É, meu Deus. Mas com 3 anos e meio, Israel vai descobrir que ele não é o Messias. Porque junto do anticristo vai se levantar um falso profeta. Os jovens que gostam mais de ler, capítulo 13 de Apocalipse, se levantará 2 bestas. Uma se levantará do mar, que será o anticristo. E a segunda que se levantará da terra, que será um falso profeta. Quem é esse falso profeta? Provavelmente será o maior líder religioso do mundo. Ou todas as religiões se unirão e elegerá um representante religioso através do ecumenismo. Já ouviram falar no ecumenismo? É a religião do anticristo. E qual é o regime político do anticristo? O comunismo. Regime político, comunismo. Regime religioso, ecumenismo. É a união de todas as religiões. Agora, no final das contas, vai gerar, sabe o quê? O ateísmo. Vocês ouviram uma liderança aqui, um pastor, essa semana falando nas mídias sociais que tem que mudar a Bíblia? Ouviram? Antes da volta de Cristo não permitirá isso. Deus não vai permitir, igreja do Senhor. Mas durante o governo do anticristo, pode ter certeza que isso vai acontecer. O que estão falando são prenúncios do futuro. Eu não quero estar aqui. Você não queira estar aqui. E eu quero adiantar um pouco.
Já caminhando para a conclusão desta palavra nesta noite, quando diz que todas as tribos se lamentarão sobre ele, sim. Presta atenção. Aleluia, glória a Deus. Na primeira vinda, ele veio como um cordeiro. Ok? Diga amém. Amém. Mas o Apocalipse diz que na segunda etapa da sua vinda, ele vai vir como um leão. Por quê? Porque com 3 anos e meio do governo do anticristo, Israel e algumas nações amigas, eu acredito o Brasil, vai romper com o anticristo. E o anticristo vai cair em cima do Israel de Deus. Vai perseguir os judeus. Vai perseguir todos aqueles que confessarem o nome de Cristo. Por isso que haverá um censo mundial para saber se você é cristão, judeu ou ateu. É verdade, meu Deus. E aqueles que se confessarem ateus, vai receber os 666. Mas aquele que não recebeu 666, porque é um cristão ou um judeu, vai ser perseguido e morto. Aí os judeus e os cristãos juntamente clamarão por Deus, e Israel reconhecerá finalmente que aquele que eles transpassaram na cruz do Calvário era o Messias enviado pelo Deus eterno. Aleluia, Jesus. Meu Deus, meu Deus. E pedirão: Deus manda o Messias para nós. Aí Jesus voltará na segunda etapa da sua segunda vinda. E agora ele não vem mais para passar a mão na cabeça de ninguém. É verdade. Ele virá para julgar as nações. Eita, Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aí, se você tiver coragem, eu recomendo você ler a partir do capítulo 6 de Apocalipse. 3 etapas da grande tribulação. A abertura dos 7 selos. O derramamento das 7 taças da ira de Deus. E o toque das 7 trombetas da ira de Deus. Neste período, nesta época, igreja do Senhor, o Deus de amor, bondade e misericórdia estará agindo com juízo sobre esta terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus Vivo. vivo. Aleluia. Deus tem sido tolerante, igreja. Aleluia. Por quê? Porque quando nós lemos o Deus do Velho Testamento, era um Deus que agia rápido contra os seus inimigos. Aleluia. Mas Jesus veio estar ao lado do Pai. O Pai quer tomar uma atitude mais severa. Aí Jesus: Pai, calma, eu paguei um alto preço. A minha igreja ainda está no planeta Terra. É verdade, meu Deus. É, glória a Deus, aleluia. Mas Aleluia. o que a imprensa tem anunciado é pouco, é nada. É sombra do que há de acontecer durante o período da grande tribulação. É verdade. A igreja precisa ouvir estas mensagens Glória a Deus. Aleluia. para despertar, igreja, Glória a Deus, Senhor. e amarmos mais a vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Temos que parar de brincar de ser crente. Temos que ser mais fiéis a Deus para escapar dos efeitos terríveis da grande tribulação. Glória a Deus. E só podemos escapar da ira de Deus, do furor de Deus, da raiva de Deus É verdade. e do seu cordeiro, se participarmos do arrebatamento. Aleluia. Quando diz que todas as tribos, todas as nações lamentarão sobre ele, é porque estão
sentindo na pele Glória a Deus. os efeitos do julgamento de Deus sobre este mundo. Mas eu quero finalizar nesta noite com o versículo de número 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega, princípio e fim. Certamente se passava pela mente de João todos os sofrimentos e perseguições que os cristãos primitivos tiveram que suportar. Sangue derramado em praça pública pelas autoridades do Império Político de Roma, em um capricho de maltratar o povo de Deus. Aí esse Deus Todo-Poderoso está dizendo: olha, fui eu que criei todas as coisas, sim, mas eu também sou o fim de todas essas coisas. Por isso que o último livro da Bíblia, o Apocalipse, diz que este céu atmosférico e esta terra deixarão de existir. Por quê? Porque haverá um novo céu e uma nova terra. Tudo isto vai ser destruído. O que tem valor não é a sua casa que você mora. O que tem valor não é a posição. Cadê o vereador? O que tem valor não é a sua posição. Você está cumprindo uma missão social. O que tem valor não é ser presidente da República, senador do Congresso Nacional, deputado federal, governador de estado, prefeito, deputado estadual, ministro do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso há de passar, é coisa da terra. O principal é nós termos o privilégio de entrar nas mansões celestiais como lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, nosso Redentor. E Deus diz nesta noite para vocês, jovens, senhores e senhoras, minhas irmãs: Ele é aquele que era, Ele é aquele que é, e Ele é aquele que há de vir. Quem é Deus para você? Eu finalizo essa mensagem nesta noite. Quem é Deus para você? O que Deus representa para você? E Ele diz que Ele é o Todo-Poderoso, que está sentado nos mais altos e sublime trono, só olhando para o planeta Terra e contando os últimos minutos do seu relógio e dizendo: meu filho, se prepara. Na nossa linguagem sertaneja aqui da Paraíba, prepara as malas. Igreja, se prepara. Se prepara, Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Quando você entrar na glória celestial, você vai dizer: valeu a pena suportar perseguições aqui neste mundo. Valeu a pena ouvir piada lá no meu ambiente de trabalho, ou na escola, na vizinhança, porque sou um servo, uma serva de Deus. Valeu a pena.
A força gravitacional não vai nos sustentar, a igreja do Senhor. Não. O gordinho vai subir do mesmo jeito que o magro, apesar de ser mais pesado, porque é uma força irresistível da parte da glória de Cristo, é que vai nos atrair para si mesmo. E esta terra, com sua força gravitacional, vai ser nula debaixo dos nossos pés, porque nós estamos de viagem. Estamos de saída. Nada nos segura aqui. E eu não vou sentir saudade. Quando alguém viaja para o sul do país, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, são terríveis as saudades dos seus que ficaram para trás. Nós não vamos sentir saudade do que ficar aqui na terra, não! Porque o prazer, o contentamento, a alegria de estar com o Senhor é mais importante do que os tesouros deste mundo. Ponto. Até aqui, diz o Senhor, palavra de Deus para nós, para mim. Glória, glória, santo, santo Deus. Tem alguém que não é evangélico aqui? Pense nessa mensagem, viu? Aleluia. Obrigado, companheiro.